Olá, meu nome é Maria Belintani e você vai assistir no meu canal uma série de lives que eu estou fazendo com especialistas, com professores, principalmente para que você tenha conhecimento científico para ajudar você a se posicionar no mundo da educação de uma maneira muito simples, muito tranquila. Essa foi uma forma que eu encontrei para aproximar as pessoas do que é conhecimento científico e de trabalhos que são desenvolvidos na educação. Gente, boa noite, prazer ver vocês aqui entrando e hoje nós vamos ter uma live com a nossa querida Jéssica, professora da educação infantil, e que vai compartilhar conosco a sua experiência, toda a sua competência, né? E a maneira como ela estrutura o trabalho com os pequenininhos, né? Aqui eu tô vendo a Mari, a Dani, a Ioná, eu agradeço imensamente todas vocês aqui agora. E a gente tá aqui aguardando a Jé fazer a solicitação. Eu também agradeço o fato de vocês do Colégio Americana estarem sempre me acompanhando e me apoiando. Eu gostaria de deixar expresso a minha satisfação, mas principalmente o fato de eu poder sempre contar com a colaboração de vocês e que me ajudam muito no meu crescimento profissional, com a prática, com as indagações que vocês fazem quando a gente se reúne, né? Então é um prazer imenso, me sinto extremamente apoiada quando vocês estão presentes. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos vocês. E a nossa amiga Jé, não sei o que aconteceu, ela ainda não chegou. Hoje o tema é aprendizagem e emoções. É um tema que, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Dani, Maria, nós vemos a alegria e honra de poder contar com você também. Obrigada, Dani, e com a Valéria. Quantas saudades dos nossos encontros. Realmente, nós tivemos um ano bem atípico, mas graças a Deus a gente pôde se acompanhar, né, Dani? A gente, pelo menos eu consegui acompanhar os avanços e principalmente o desempenho, o desdobramento de vocês. E eu poderia estender isso a todos os professores brasileiros, né? Com foco, com um objetivo efetivo de fazer com que as crianças, elas se desenvolvam, né? Mais do que só aprender, mas se desenvolva. E eu aprendo sempre muito com o professor, né? É algo assim que me encanta. Aqui a nossa Jé. Tudo bem? Oi! Tudo bem com você? Tá todo mundo aqui, hein? Olha, já tem um monte de gente aguardando você aparecer. Ai, Mai, agora. Espera um O que- pouquinho. Qual é o Vamos seu lá. problema? Tá ótimo. É, eu estou vendo você. Você tá me vendo? Agora eu tô vendo você e provavelmente o seu quarto. Ah, é que pra mim não tá aparecendo. Então agora você clica de novo para a câmera inverter, porque do outro jeito tava. Isso! Aí! Mas eu não continuo me vendo aí. Ah, olha só, gente, Monique.
Olha, era tudo que eu precisava ouvir agora. Peraí, Jéssica. Ó, o que a Monique tá falando. Gente, às vezes eu não sei nem o tema das lives da Maria, mas sei que é sempre de uma riqueza imensa o tratamento das temáticas. Muito obrigada, viu, Monique? Essa é uma super confiança, o que aumenta ainda mais a minha responsabilidade, mas eu fico super feliz por isso. Ai, adorei. Jé, você tá me vendo? Sim, Má, estou te vendo. Aqui a gente tem muita gente do colégio e mais o. Olha, a Denise, concorda, Denise? Obrigada, viu? Papo do professora Denise, gente, olha que chique. Ai, bom, vamos lá. É um prazer imenso, Jé, ter você aqui com a gente para compartilhar as suas experiências, a sua prática pedagógica e principalmente porque toda vez que um professor vem aqui, eu sempre cresço mais, né? Eu sempre observo e levo esse aprendizado para a teoria, porque eu tenho certeza que a teoria ela fundamenta a prática. E a gente precisa fazer essa mescla, não é mistura, mas intercambiar a prática e a teoria. Tem gente, muita gente aqui também te dizendo que você tá linda, viu? Denise, a gente também te adora, viu? Bom, a Jéssica é pedagoga, ela fez pós-graduação em educação inclusiva e agora ela está terminando uma pós em neurociências e educação. Ela também trabalha com formação de professores na educação infantil e tem uma ampla experiência com crianças de todos os níveis da educação infantil, desde os bebês, né, até os grandes de 4 anos. E hoje a Jé está aqui para passar a alegria dela e toda essa experiência, especialmente de um trabalho que ela fez esse ano com as crianças de 3 anos e que foi online e deu para fazer alguma coisa assim, né? Então, eu fico muito feliz de você poder começar essa live falando dos seus pequenos. Boa noite, então, Maria. Boa noite para todo mundo. É assim, é uma emoção. A gente já começa aqui transbordando sentimentos de alegria. Essas trocas de experiência, com certeza, tem muito valor na nossa vida, do nosso cotidiano, profissionalmente e pessoalmente, porque a gente não consegue ser linhas retas, né? A gente precisa ter o sobe e desce para a gente poder viver. Obrigada, Maria, pela sua oportunidade novamente. Está sendo muito rico essas experiências, tá? E confesso que agora a gente que está aqui do outro lado, realmente a emoção é um pouquinho. Acho que vocês estão até vendo aqui meu quadro no fundo, né? São algumas palavras de emoção que eu sempre escolho no meio da semana o que é que eu estou sentindo. Quando a gente fala de emoção, é algo muito aberto, muito amplo, porque lembra de sentimentos, lembra do que você realmente sente, do que você passa. E por que que eu vim trocar um pouquinho com vocês essa ideia de emoções e aprendizagem? Atualmente, sou professora do Maternal 2, crianças de 3 anos. Então, no nosso cotidiano, nesse momento virtual que estamos vivendo, a gente mais escuta as crianças do que direciona, né? A fala delas são nas ações, nos olhares, nos gestos. E era muito perturbador nas aulas, nos momentos online, de fato, o que as crianças queriam aprender, o que as crianças estavam aprendendo, né? De uma maneira leve, de uma maneira sensível, de uma maneira da escuta. Que isso, a gente que é professor de educação infantil fundamental, a gente precisa ter. A gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente.
E a roda da conversa, na aula, sempre é o meu ponto de partida. Sempre é onde as crianças contam algo que aconteceu. E principalmente nessa fase, eles inventam também, eles entram no mundo do faz de conta. Então, às vezes, eles nem têm algo para contar, mas eles querem inventar. Então, aí eles já estão tendo a construção da imagem mental, do pensamento. Eu vou contar alguma coisa para a Jé, mas o que eu vou contar? Né? Então, já está tendo aquela emoção. Eles já estão tendo um repertório de tempo, de espaço. O que contar, o porquê contar. E diante da roda da conversa é onde sempre surge essas pesquisas dos meus pequenos. E eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da pesquisa, que através de um dia que a Jess chegou colocando na roda que tinha sonhado, que tinha perdido hora, que não ia conseguir dar aula, um aluno virou para mim e falou assim, mas Jé, você sonha? Como é assim o sonho? Daí eu falei assim, então, quando a gente dorme, a gente não pensa em um monte de coisa? Então, surgiu uma pesquisa, né? Os sonhos, como eles são? Por que eles acontecem? E daí eu vou e volto com vocês. Isso é relativo com as emoções. Quando as emoções estão abertas e quando eles se permitem, eles conseguem interagir, né? Eles conseguem trazer para a gente mais perguntas do que respostas. Que a gente, quanto professor, é isso mesmo que a gente espera. São mais perguntas do que respostas. Então, começou um caminho. O que era sonho, o que eles sonhavam. E daí, Jé, hoje eu tenho um sonho para contar para você, um sonho de terror. Nossa, mas como que é um sonho de terror? Ai, tinha uma coruja, uma árvore bem malvada. Então, olha que rico o repertório dessa criança. Ele sabe o que é terror? Por que ele colocou a coruja no sonho? Por que ele colocou medo nesse sonho? Enquanto outra criança disse que sonhava com as fadas, com as princesas no castelo. Então, o que ela estava colocando? O sonho também, muitas vezes, é aquilo que a gente quer ser. Ou é aquilo que a gente viu na outra pessoa. O sonho, eles têm vários significados pra gente. E gera emoção. Quando você tá muito cansado. Tem muitas vezes que você dorme e não sonha com ninguém, com nada. Absolutamente aquele ditado, né? Dormir feito uma pedra. Pedra. Mas também... mesmo assim, né, Jé? Mesmo assim, a gente tem a noção do que é uma pedra, não é? É aquilo que não tem sentimento, por exemplo, ou emoção. Mas é muito legal você estar destacando que a criança, ela sabe falar de emoções mesmo com 2 anos e meio, 3 anos, um pouquinho mais. E o que eu estou destacando, que eu quero destacar na sua fala, é o ouvir, né? Esse escutar, de conseguir perceber que a criança fala, ela dá todos os indícios para o adulto daquilo que ela está sentindo, ou daquilo que ela já sentiu, das emoções, né? Os sentimentos, emoções, e que você, se levá-la a sério, consegue efetivamente realizar excelente trabalho, né? Então era só esse parênteses, gente. Olha só, é o cotidiano, é um ouvir, não foi um negócio. E quando o professor não tem essa sensibilidade, não foi trabalhado, não teve a oportunidade, fica difícil, a gente fica engessado em conteúdos, e educação infantil não é conteúdo, é de outra ordem. Os objetivos e as competências, entre aspas, competências que a gente tem que trabalhar na educação infantil. Desculpa. É essa linha de pensamento mesmo, porque neste momento nós temos sim muitos estudos por trás, né, dessas questões, desses assuntos que são abordados. Então, assim, os professores hoje em dia, eles sempre precisam realmente estar escutando a criança, porque elas são uma caixinha de surpresa. Então, aquilo que ela falou hoje, a gente precisa respeitar e ouvir, porque, de fato, é algo que emocionou ela,
tem a ver com algum sentimento para ela ter colocado isso no meio da roda. E até mais, gente, aquelas crianças que não falam. Veja bem, porque quando você está no seu cotidiano do dia a dia, você tem a interação com os amigos. E através da tela. Então, olha só como que nós professores, temos que ter, sim, eu falo assim, esse movimento, né? Essa linguagem. Então, assim, eu sei aqui por trás os objetivos, os critérios, mas o que eu vou fazer para eu trazer essa criança para perto? Porque ela quer me contar algo. Ela tem que se sentir segura comigo também, né? Então, é essa relação mesmo de afeto. E mediante essas posturas, vem sendo muito rico. Então, eu volto a falar, hoje eu estou contando aqui um relato de experiência para vocês, mas se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão começar a ter esse olhar das emoções na casa de vocês, com filhos de vocês, sobrinhos, até com o marido de vocês. Porque a gente coloca situações como professor e aluno, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Você consegue enxergar melhor. Né, você consegue se permitir. E outra questão e outra questão são os relançamentos. Então a aula ela precisa sim ser ativa, mas ela precisa assim, bom, essa pesquisa as crianças, né, nunca vai ter assim com sucesso. A gente sempre vai bombardear mais de informação. Né? As crianças são ativas, são cheias de possibilidades. E através de uma outra roda da conversa, as crianças se permitiram fazer a caixa dos sonhos. Então, assim, como uma caixa dos sonhos? A Jé está aqui, vocês estão aí. Ah, Jé, a gente faz assim. Todo dia, cada um desenha o que sonhou. Daí eu falei assim, então todo mundo concorda desenhar o que todo dia vocês sonharam? Daí eles falaram assim. Daí teve um amigo que falou assim, mas a gente vai cansar de ficar desenhando. Já pensou todo dia um sonho? E daí uma outra criança falou assim, ué, mas você não sonha todo dia? E daí realmente a gente fez essa caixa dos sonhos. Eu fiz uma caixa, né? E todo dia eu abria essa caixa e falava, qual que é o amigo que vai mostrar o desenho dos sonhos? E daí na telinha eles mostravam. Só que realmente isso foi tendo uma outra visão. Mas olha só que gratificante, olha o percurso que a gente teve. Essa criança ela teve muitos critérios para falar comigo, para se expressar mediante assim as crianças principalmente, e principalmente a professora, que a gente precisa ter esse vínculo. Eu acho que o vínculo, o afeto, o diálogo, se permitir, são palavras que nunca vão sair do meu repertório quanto professora, tá? Vão ser assim, não tem uma bula para seguir. E sim, uma estrada, que a gente vai ter vários caminhos. Então, outra experiência que foi muito legal foi do formigueiro. Então, numa roda da conversa, a Jé pensou em músicas que trouxessem as crianças para cantar, para brincar. E daí eu falei assim, eu vou trazer a música da formiga, né? Um inseto. Então, eu tive que estudar por trás, que era uma formiga, porque ela não é um simples inseto. Eu precisava saber onde ela morava, eu precisava saber o que ela comia. Então, veja como o professor, ele também é investigador. Ele também é pesquisador. E ele não é pesquisador para dar as respostas prontas para as crianças. E sim, mais ainda, fazer com que as crianças pensem sobre. Então, através da música, 5 formiguinhas andavam devagar. Uma música muito cativante, que brincava com as mãos, com gestos, e que também trouxe uma outra curiosidade. Jé, mas se elas carregam, onde será que elas moram? Então, eu anotei, né? Quais tipos de formiga existem? Onde elas moram? O que é um formigueiro e onde podemos encontrar? O que elas comem? Por que elas picam? Porque tem algumas pessoas que são alérgicas. E isso, gente, não foi em um dia, tá? É uma pesquisa, é um percurso. O percurso já diz. É algo gradativamente, algo que vai aos poucos.
Então, essas pesquisas duram 15 dias, duram 20 dias, pode durar uma semana. Então, vai de acordo com o que as crianças estão te correspondendo. E eu até trouxe aqui para vocês que como é importante a função simbólica e a representação das crianças, que depois de todo esse trabalho, então, de investigar, a professora teve que aprender a compartilhar a tela para mostrar as pesquisas também, para socializar. Eles foram representar no papel. E a gente sabe que a criança, quando ela representa no papel, é porque ela conseguiu o quê? Colocar tudo aquilo que ela aprendeu, de fato. Ou quase tudo. Porque o desenho também é uma linguagem para muitas crianças, principalmente para os nossos pequenos. E daí, depois de toda essa pesquisa, vamos então desenhar um formigueiro? Como será que é esse formigueiro? E daí eu vou trazer aqui, dá para ver, Mar? Sobe mais, Jé. Mais um pouquinho, mais. Isso, mais. Agora você pega, vai um pouquinho para baixa, baixa, baixa. Isso, aí. Tá ótimo. Isso. Então, aqui é o formigueiro de uma criança de 3 anos. E essas representações foram durante a aula, tá? Então, assim, teve um tempo, eu fui conversando, coloquei uma música, foi algo leve. E é o formigueiro e a formiga de um aluno. Então, olha só o critério que ele desenhou. Olha como que para essa criança o formigueiro era. Parece que ele viu de cima, né, Jé? De cima. Ele teve um olhar, né, de cima para baixo. É, de cima para baixo. Muito interessante. Todos os pontinhos, né? A criança conseguiu aquela terrinha que fica em gominhos. Eu acho que esses pontinhos devem estar representando essa terrinha e os gominhos, os buraquinhos. E olha só, né? Eu falo, olha como que ela coloca as emoções, os sentimentos dela no papel. Ela teve critério, ela escolheu várias cores, tudo bem que ela predominou mais uma do que outra, mas ela desenhou o espaço da folha. Então, assim, olha a formiga, como que ela desenhou a formiga. Ela se preocupou em colocar de fato aquilo que para ela estava bem representado emocionalmente. Então, né, Jé, eu acho que aí, eu nem sei se você vai continuar, mas eu queria chamar a atenção pro desenho, que o desenho, ele precisa ter um objetivo, e a criança, ela consegue representar as coisas, mesmo crianças tão pequenas, porque 3 anos são uns titicos, mas elas conseguem manifestar o pensamento quando elas são estimuladas a quê? A observar, a falar a respeito. E aí você vê nitidamente que o desenho dessas crianças, ele dispara na frente de outras que só pintam, né? Que só tem desenho pronto e que dá para dar desenho pronto? Nem sei se dá para dar, viu, gente? Mas porque quando você dá um desenho, pronto, só para pintar, você impediu que ela retratasse a realidade da maneira como ela vê e com as possibilidades que ela tem. Olha só que interessante o desenho do formigueiro, né? Muito legal. E tem um outro também, tá? Só para a gente mostrar. Assim, tá bom, dá para ver. Então, já foi uma outra criança que já teve um outro olhar também, né? Se a gente for perceber, não é um desenho pronto, igual a Maria falou, mas são as experiências que essa criança teve e na hora de desenhar foi o que ela colocou. E quando o importante é assim, as crianças desenharam e não mudaram a fala daquilo que elas desenharam. Então, elas conseguiram um amplo repertório de contar, de fato, o que elas desenharam. Então, você podia perguntar depois de 2 horas, no dia seguinte, depois de uma semana, eles iriam relatar. Começo, meio, fim, o que eles desenharam. E o porquê que eles desenharam o formigueiro.
Olha só que legal, né? Legal não, olha só que significativo. Legal é uma palavra que a gente não deve usar na educação. Se eu estou usando, tá errado. Mas olha que Sim. significativo. Eu queria destacar aqui, Jé, dois comentários. Primeiro da Denise Ferreira, né? Do papo da professora Denise. Ela fala assim, que a professora precisa ter olhos para ver essas riquezas. E a Valéria Cantelli, ela fala assim, Jess, seu entusiasmo é contagiante, é lindo quando o educador coloca toda a sua paixão, né, em cada ação. E isso transforma significativamente a vida das crianças e a vida das famílias, que descobrem coisas que jamais teriam observado, né? Normalmente, essa é a função da escola, essa é a colaboração, é a parceria que a gente faz com a família. Né? Super, ou seja, não é uma atividade. Se alguém estiver ouvindo tudo isso que ela está falando, eu vou fazer igualzinho com as minhas crianças, ela não está dando receita, gente. A receita que ela está dando é a seguinte: olha, você tem que escutar, você tem que pesquisar, né? Eu não sabia sobre a formiga, fui saber um pouco mais, porque como é que ela ia fazer perguntas interessantes para as crianças se ela própria não sabia a respeito da formiga? Tipo assim, mas será que essa formiga mora no ar? Que eu já vi formiga com asa. Será que, sabe? Nem sei, eu não estudei, eu só tô colocando que Sim. as perguntas, a qualidade da pergunta que o professor vai fazer também depende do conhecimento que ele tem do assunto. E dar uma pesquisada a respeito do assunto antes de, né, conversar com a criança, mesmo que seja a respeito de uma música, e vocês viram que ela conseguiu fazer uma trajetória completamente diferente daquilo que você tinha imaginado, né, Jé? Sim, é porque assim, Má, eu vejo que nós como professores, nós temos sim essa preocupação em se estamos assim, de fato, se as crianças na verdade estão se desenvolvendo, se estão aprendendo. Então a gente tem sim, falar que não, a gente tem essa preocupação. E são perguntas norteadoras que até eu fico pensando, né? Ai, o que que é realmente inteligência? Né? Quando a gente fala, minha criança é inteligente. Mas o que é inteligência, né? Ela nasce com essa inteligência, o espaço favorece essa inteligência. Então a gente fica pensando, e agora mais do que nunca, de fato, agora é essa emoção mesmo. E eu só consegui realmente ter esse olhar porque eu fui tocada, porque foi essas misturas de emoções que fizeram olhar de fato mais para os meus alunos e falar, Jé, você tem que escutar e ver o que eles vão te contar, né? Os olhos são mágicos mesmo, os ouvidos. E, Má, eu até brinco, falo assim que Deus deu dois olhos porque a gente precisa ver mais, né? Ouvir mais e falar menos. Então, de fato, é isso mesmo, é falar menos e deixar nossas crianças conduzirem mais. É isso. Então, as experiências de casa foram também para os momentos de encontro, porque a escola teve que ir para casa. Então, assim, foi todo um repertório assim. Agora a escola está dentro da minha casa. E as crianças também, às vezes, falavam assim, mãe, você não é a Jé. Então eu não vou fazer com você, você não é a Jé. Então eu vi muita devolutiva das mães nesse sentido, deles quererem participar das aulas, por conta desse respeito mesmo. Não, filho, hoje você não vai entrar, mas amanhã, depois você faz com a mamãe. Não, você não é a Jé, eu quero entrar para fazer com a Jé. E assim, entram já com uniforme, já entram com um sorriso no rosto. Oi, Jé, tudo bem, Jé? Posso falar? E daí você tem que ter toda uma organização, porque a gente fala de escuta, e eles querem falar, eles querem contar. Querem falar E, demais? e a professora também já não fala muito, né? E daí eu fico pensando, assim, como a gente realmente dá essas oportunidades. Porque é muito fácil falar, né, de escuta, de linguagem, de protagonista, mas a gente sabe realmente permitir isso para as crianças.
a gente sabe mesmo o que é ser protagonista. Então, partindo disso, dessas outras estratégias, uma outra criança dormiu na casa da madrinha e num belo dia, a Jé, né? Ai, quem vai me contar hoje a novidade? A criança falou: Jé, eu fiz uma festa do Coliseu. Na hora, as crianças. Coliseu é de comer? E daí, a minha cabecinha já... Opa, vamos ouvir a aula de hoje? E o que eu falo para vocês, gente? É muito importante o nosso planejamento. Ele é rico, o nosso planejamento. Mas quanto mais a gente arriscar mesmo, escrever observação, isso não deu certo, isso deu certo, eu vou prolongar com isso, vai ser nosso crescimento. Né? Então, assim, aquele planejamento que fica assim, intacto, bonitinho na pasta, para que tá ali? Então, de fato, a gente monta uma organização, mas aquilo pode sim. E eu acredito que tem que ser mudado no cotidiano, porque são as crianças que desenvolvem isso com a gente. E eu instalei. Daí, no outro dia, pesquisei, falei, peraí, então na próxima semana nós vamos... E trouxe na roda da conversa. Fiz um mapa mental de ideias. Nossa Senhora. Jé, espera só um pouquinho. A Nélide já fez 2 colaborações aqui. E ela fala que uma delas falando sobre o seu trabalho, né? E a outra ela coloca que no desenho a criança organiza os seus pensamentos, é isso mesmo. E a Jé, como professora sensível, possibilita esses encontros, representação e pensamento. Concordo, é isso mesmo. E aí vem mais uma, a Valéria. Acima de tudo, temos que confiar nas crianças e na sua enorme capacidade de construir sentido sobre tudo que as rodeia. É isso mesmo, Vá. A gente precisa ter a escuta sensível, respeitosa, levar a sério o seu conteúdo, nem sempre é um conteúdo adequado, né? Existe mais coisa que a criança traz do que o seu planejamento, né? Mas vamos falar de planejamento em um outro momento. Sim. Então, eu queria estar destacando isso para você, tá, Jé? E aí, você foi lá na semana seguinte, retomou o planejamento, pesquisou Sim. sobre a Itália, Coliseu e... Porque eu acho muito importante, Maria, a gente não cair nas boas atividades. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, de não cair no senso, né? Só dando continue, só acrescentando. E pesquisei, e daí na segunda-feira eu falei assim: hoje a Jé tem uma novidade na roda da conversa. Hoje eu trouxe uma imagem para a gente começar a semana, mas eu tinha já pesquisado, né? E antes de mostrar essa imagem, eu fiz um mapa mental. Gente, quem sabe o que é um coliseu? Olha só que palavra diferente. Coliseu. Quem consegue falar rápido? Quem consegue falar devagar? Brinquei com ele. E daí, o legal que foi a mesma criança que teve um pouquinho mais de conhecimento, ele entrou no movimento das crianças. Então, ele não falava. Ele falava, nossa, o que será que é Coliseu, gente? O que será? Quem vai falar? Então, assim, ele se permitiu também em, assim, vamos ver para os amigos, em brincar, em ver se os amigos iam falar também. E daí foi todo um repertório. Eu fiz um mapa mental com eles falaram assim, Coliseu é de comer, Coliseu é uma pedra. Né? Eu tô aqui com as minhas anotações, a professora fica com as anotações. Então saíram muitas linguagens. E de fato eu deixei o mapa mental colado lá na sala. E daí depois das investigações, eles representaram o que era um coliseu antes de ver a imagem, tá? Então eles fizeram antes de ver de fato o que era um coliseu. E olha o desenho. Então foi antes, tá, gente? Uai, Assim? é uma casa, é o quê? Esse aqui, ó.
Tem uns buracos. É uma É, construção. É uma era construção. uma Eles construção. entenderam que é Eles uma não. construção. É, mas foi antes de eu mostrar a foto mesmo do Coliseu. Eu não Ah, havia mostrado ainda. Eu não entendi. havia mostrado o Coliseu. Tá. A gente tinha feito o mapa mental e a gente tinha conversado sobre. Então eu falei, então vamos brincar de fazer um desenho? E eles desenharam. Depois eu mostrei. E eles ficaram, nossa! Porque o Coliseu, gente, ele é um teatro antigo, né? Então tem toda uma história, o que acontecia dentro desse teatro. Não tem mais aquela parte, é quebrada, porque choveu. Daí eu contei para eles que as partes que caíram do Coliseu, as pessoas usaram para construir outras casas. Então, eles tiveram outras construções. Então, assim, nossa, mas se chover, então não tinha nada de teatro? Por quê? Tudo aberto. Eu falei, mas será? Daí, o que é bacana é que as famílias se envolvem. Então, tiveram 2 pais que já foram para a Itália. Então, assim, depois eles, Jack, trabalho rico, a gente nunca imaginou que os nossos filhos poderiam aprender, nossa, sobre o Coliseu, sobre a Itália, né? Mas foi a escuta, foi eu confiar nas minhas crianças, de fato, e que eles, assim, eles estão em processo, assim, de desenvolvimento, né? E daí depois eu mostrei o Coliseu, eu contei a história, a gente brincou de construção, mesmo na telinha. E daí depois a gente teve um outro desenho da mesma criança. É da mesma Nossa, criança. mas está muito detalhado. É um É, desenho detalhado. Ela assim, tenta colocar as cores parecidas, os buraquinhos da janela, e olha o parte molhado, né? quebrada. A Põe um parte pouquinho mais quebrada. para cá, para o seu rosto. Isso. Ele coloca até a parte quebrada. Três Sim. anos, Jé? 3 anos e meio, é. 3 anos e meio. Que a minha turminha tem crianças que fazem 4 só o ano que vem. Puxa vida. Eles Então, assim, conseguiram realmente. eles conseguiram viver. Porque eu falo assim, não adianta nós, professores, se entusiasmarmos, né? Muitas Aham. vezes a gente gosta. Eu vejo que às vezes eu gosto, ai, é legal isso. Mas, Jé, pera um pouquinho. Quem que realmente é o protagonista aí da relação? São as crianças. Então, assim, encheu os olhos. E olha a emoção. Por que será que eles conseguiram desenhar? Eles estavam motivados. E não existe a palavra não consigo. E existe a palavra eu acredito em você. Vamos fazer, a Jé está aqui. Você consegue. Existem palavras descritivas positivas nesse cenário da educação infantil. Jé, aquela criança que é mais tímida, mais retraída, ela consegue se manifestar com esse processo com essa escuta, com esse incentivo, ela consegue. Tudo bem que às vezes ela é tímida, ela vai ser sempre quietinha, mas ela consegue dar expressão às suas emoções? Era uma angústia minha nesse sentido de não, porque a gente não pode forçar, a gente tem que respeitar, porque cada criança é um ser único. Então, foi realmente isso que me preocupava, porque a gente sabe já de cada criança tem uma personalidade. E eu percebi que desta forma, desta conduta, dessa maneira, que não tem uma bula para ser seguida, mas ouvindo mais e sendo mais natural, sendo mais leve, de fato, eu consegui trazer essas crianças que só ficavam ouvindo. Muitas vezes ficavam com o microfone desligado e com a câmera desligada. Eu tive crianças que não queria que eu visse, né? Porque a Jé tá aqui. Oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E tinha criança que, não, mãe, deixa tudo desligado. Eu não quero que a Jé me veja. Eu não quero que os amigos me vejam. E foi exatamente essa emoção, esse desconforto que eu tive em, espera um pouquinho. A aula tem que ser assim, mais natural, mais leve. Nós vamos começar a aula hoje com uma música.
eu vou começar cantando e eles vão entrar no meu ritmo, vou começar com uma história, eu vou trazer um elemento surpresa, eu vou lembrar o que aquela criança quietinha mais gosta. No entanto, que tinha uma criança, a criança quietinha gostava muito de dinossauros. E eu comecei uma manhã com os dinossauros na tela. Então, daí, ele foi percebendo, olha, a professora olha para mim. A professora me conhece. E é aquilo que a gente falou, a linguagem não é só a fala. São os gestos, os olhares, né, as ações. Então, pera um pouquinho, como que a Dia sabe que eu gosto de dinossauro? Se faz tanto tempo assim que a gente não se vê. Então, ela olha também para mim, ela percebe que eu estou aqui. Então, hoje eu já vejo que todo mundo já entra com as câmeras ligadas, os áudios ligados. Tem hora que agora eles querem aprender a ficar teclando. Eles têm muita autonomia. Eles começam a digitar. Jé, você leu o que eu escrevi? Você leu? Ah, o que você escreveu? Então, eu acho que nesse momento a gente não está aqui para direcionar os professores, o ser humano, né, na forma que nós estamos. Mas é a gente pensar que é possível, com certeza é possível, e a gente sempre vai ter duas opções. Ou a gente se deixar levar por isso que está acontecendo, ou a gente levantar a cabeça, por mais que a gente tenha essas emoções do nosso cotidiano, porque nós somos seres humanos, mas a gente erguer a cabeça e falar, espera um pouquinho, hoje nós vamos começar desse jeito. Amanhã é um outro dia, amanhã a gente vai continuar do outro jeito. E daí a gente volta a falar, né? Olha as emoções, porque se a gente não está motivado, a gente não consegue participar, a gente não consegue transmitir aquilo que eu estou sentindo para você. Teve criança nas aulas que falou para mim que estava com saudade de mim. Como que você fala, você descreve como uma criança de 3 anos está com saudade de você? Então, assim, é forte, é tocante. A Jé é meio emotiva para essas coisas, porque eu sinto muito... Chora, tô sentindo muita falta deles. Então, assim, a emoção tá no nosso dia a dia, tá? Desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Só que você é o dono dessas escolhas. E as nossas crianças estão aí, né? Elas também, todos os dias, têm várias escolhas. E o nosso papel é apenas ouvir e transmitir e confiar nelas. Porque são seres incríveis, as crianças. As crianças, elas são mágicas. É isso mesmo. E a professora, ela começa a mostrar, né, do outro lado. Mas olha só, eu tô fazendo o meu papel. Porque ela tá representando, ela tá fazendo, ela tá dialogando, ela tá tendo noção de espaço, de tempo. Nossa, Jé, a aula vai terminar quando? Você vai dar mais uns minutinhos para terminar o desenho? E é outra coisa que a gente precisa colocar em equilíbrio. Aquelas crianças que fazem rápido, aquelas que são mais perfeccionistas, aquelas que não querem fazer. Então, olha a nossa conduta, né? Então, a gente acaba priorizando o momento que, de fato, é aquilo que é mais valioso. E depois a gente consegue conduzir da melhor maneira possível os outros caminhos. Não é fácil, mas encantador. É encantador. E é muito legal falar. Legal não, né? Vamos usar outra palavra. Isso. Outra descrição. É radiante falar de emoção, porque a gente fala, assim, das crianças. Mas a gente tem que começar a pensar nas emoções quanto adultos, né? Nós que somos os donos das nossas emoções. Então, nós precisamos nos permitir para que isso caminhe de uma maneira, não todo dia bem, mas conduzir isso de uma melhor maneira possível. É porque nós temos nossas crianças aí. E através desse assunto do Coliseu, surgiram mais assuntos, gente, mais pesquisas. Então, daí eles quiseram conhecer a bandeira. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Você parou na bandeira. Aqui a Valéria, ela volta a colaborar. Ela diz o seguinte, que escutar as crianças, ser presença e saber recolher os indícios desses encontros é uma forma respeitosa de dar continuidade ao processo educativo.
mesmo de forma remota, né? Então, quando você fala do dinossauro que você trouxe, o que que é isso? É o respeito pela criança, né? Pelo jeito dela e uma maneira de envolvê-la e trazer para o seio da comunidade de aprendizagem que é a classe dela. Esse é um dos exemplos. Mas tudo bem. Agora você parou na bandeira, que eles quiseram conhecer a bandeira da Itália. Sim, as cores. Mas a Itália é muito longe. Não tem um teatro desse aqui, né, Jess? Só existe esse teatro lá. Então nós brincamos com as cores da bandeira. Eu coloquei uma música. Curicula, ia, 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 curicula. Então a gente brincou na roda de música. Daí eu vi as mães entrando no encontro junto, brincando com a criança, transbordando mesmo esse sentimento de alegria e de novidade. Porque uma criança de 3 anos aprender essas coisas, né? Esses temas. Uhum. E foi mais a fundo. Jé, mas lá na Itália, as pessoas comem? Comem. Então, assim, outra pesquisa. Mas o que será que elas comem? Será que come a mesma coisa que a gente come aqui? E daí a gente trouxe, então, a história do macarrão. Então, daí a gente brincou no Faz de Conta na aula com macarrão. Eles pegaram o macarrão na casa deles, brincaram de fazer comidinha de macarrão. Então, a gente brincou com isso. E daí, depois de um tempo, eles brincaram de desenhar um macarrão. Não que tudo que a gente faça a gente vá representar, não é isso. Essas pesquisas levaram tempo, né? Então, assim, de fato, foi algo que eles vêm me pedindo. A questão da representação. E é muito forte nos 3 anos. Eles estão no faz de conta, eles estão na linguagem, na imagem mental, no faz de conta. E também no desenho. Sim. E daí, eles desenharam um macarrão. Uma outra criança. Que está numa outra fase do desenho, mas que olha lá, esse daí é o macarrão espaguete, suponho eu, né? É o E espaguete. daí, o meu outro presente foi uma criança que realmente era mais tímida, que não gostava muito de desenhar. Surgiu essa surpresa, que essa criança também fez o macarrão dela. Mas olha o que ela utilizou, os materiais de desenho. É lápis? É um potinho, potinho e lápis dentro. Olha. Então, assim, é uma criança assim que falou que não queria desenhar. E ela foi assim, super natural. Mas hoje eu não quero desenhar, eu tô muito cansada. Daí eu falei assim, existe outro jeito, então você pode mostrar pra gente que você consegue fazer algum macarrão. Daí, eram os materiais que estavam expostos lá na organização e ela mostrou pra mim, ela construiu. Ela falou, consegui fazer esse espaguete de molho à bolonhesa. Então, ela tem um repertório de linguagem vasto, mas olha como que ela representou. E a representação, então, ela não é fechada. Então, ela é aberta, ela é ampla. Mesmo porque, primeiro, ela estava cansada. Segundo, ela pode não gostar de desenhar. Sim. E é onde a gente tem que respeitar, porque a gente não gosta de tudo. Então, é onde a gente tem que respeitar e saber, assim, aquela criança não gosta de desenhar, mas eu não posso perder ela. Eu tenho que puxar ela e deixar ela para perto. Então, aquela criança não gosta de fazer gestos, de dançar, mas espera aí, eu preciso continuar pensando em algo para deixar ela próxima de mim, da minha pessoa, né? Da minha aula. Então, assim, é o pensamento, Maria. É a conduta, é a emoção, são as memórias. Então, tudo é interligado. É o nosso pensamento, a nossa memória, a nossa emoção. Porque isso aqui, todo esse trabalho que vai ter continuidade e que está tendo, está nas memórias das crianças. E elas só podem ser vivenciadas se elas realmente vivem, né? Por isso que a gente fala,
as memórias, as lembranças, elas são conquistas e algo do cotidiano bem que a criança viveu. Uhum. Então, tudo é interligado. E assim, são crianças de 3 anos. Eu volto a enfatizar. São crianças de 3 anos do maternal 2. E também, quando você me mostrou essa questão do prato, né, de macarrão que a criança colocou, eu gostaria de chamar a atenção de como as crianças estão perdendo a oportunidade, né, de uma maneira geral, de trabalhar, de imaginar, de representar, de fazer de conta que uma coisa é outra. E que isso é essencial para o desenvolvimento do pensamento, para a inteligência. E o que eu quero dizer com uma coisa é outra? Esse faz de conta, ela ter a oportunidade de fazer de conta que aqueles lápis eram macarrão, ativa circuitos cerebrais, neurais, Uhum. extremamente importantes e que são que deve acontecer nessa fase e que o brinquedo comprado, pronto, bonito, não permite. Não permite toda essa criatividade. A gente acha que a criança vai ficar feliz e se desinteressa rápido. É lógico que ela se desinteressa rápido. Aquele brinquedo não possui plasticidade, ou seja, ele não se modifica. Vai ser sempre aquela boneca daquele jeito, o carrinho daquele jeito. Ao passo que, nessa maneira, eu posso, além de respeitar o interesse da criança, fazer com que ela pense para resolver um problema, porque a Jeff falou assim, mas que outras maneiras você poderia fazer para representar com aquilo que você tem? E mais ainda, o respeito que ela teve que ter enquanto professora para valorizar um prato de macarrão. E garanto que as crianças devem ter amado a ideia do amiguinho. Sim. E como eles também, eles se respeitam. Então, assim, alguém quer contar, a gente não força. E sim, a gente coloca com que eles se sintam seguros para contar. Então, também tem isso. Quem quer contar pra gente o que você fez? E daí, realmente surge. Mas por que você fez assim? Mas não é assim, o meu não tá assim. Mas olha, eu fiz assim, você fez assim. Então, olha só, olha como a interação também visual é importante, né? O compartilhar ideias, saber ouvir também, ter essas trocas é muito importante. E tudo isso realmente gera emoção. Eu falo que a emoção tem um fluxo, né? Então, é o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, é um fluxo. Então, você pensa, gera aquela emoção e logo já o comportamento. Então, a gente que tá aí, a gente já pensa no nosso cotidiano, que é uma linhagem, é uma sequência, né? Então, eu vejo isso, de fato, com os pequenos, isso acontece. E de uma maneira intensa, né? Mas isso só acontece de uma maneira intensa se você está realmente olhando por isso, né, Jen? Aí vem Sim. o trabalho do professor. Ah, mas ele só trabalha com criança. O que significa trabalhar com criança? Significa ter que fazer especializações, pós, significa saber como é que ocorre o pensamento, significa entender o processo de interação social, de desenvolvimento das emoções, significa saber das etapas e o que eu posso fazer para o desenho e outras representações se manifestarem. Então, quando a gente limita o papel do professor a cuidadora, a babá de criança, é um equívoco sem precedentes, porque nada disso, dessa coisa linda, maravilhosa e entusiasmada que a Jéssica está nos contando, nada disso seria possível se ela tivesse parado no tempo simplesmente com um curso de pedagogia e não se atualizasse constantemente para entender cada vez melhor a criança. Eu acho que isso é uma discussão não é nem de valorização do trabalho do professor, é de valorização
antes mesmo do trabalho do ser professor, da criança, do adolescente. Porque a gente parece que está avaliando tanto um como o outro. Ah, qualquer coisa serve. Não. Você vai em qualquer médico, né? Então, esse conhecimento, esses encantamentos que a Jé nos proporciona, eles só são possíveis porque atrás dele tem conhecimento teórico que conduz à intencionalidade pedagógica dela com os bebês, com essas crianças tão pequenas. E tão pequenos, né? Mas tão grandiosos. Eu falo que eles são, assim, os mágicos da situação. Eles transformam o meu cotidiano realmente para ser extraordinário. E eles são pequenos, né? 3 anos e meio. E eu vejo a devolutiva significativa dos pais. Porque quando tá na escola, tem criança que colocou o pé, vai embora, tem criança que não quer mais contar o que aconteceu na escola, né? Tem criança que acha que o que aconteceu na escola fica na escola. E agora os pais estão vendo de fato o que está sendo valorizado, que realmente não é fácil, tem uma complexidade, né? Uma complexidade por trás, tem estudos. Nossa, mas meu filho está fazendo isso, e daí tem as comparações. Então é onde realmente eles estão valorizando a escola. Então, nesse ponto, as minhas crianças são crianças de maternal 2. E a minha turma está lá firme e forte comigo, porque os pais estão valorizando e também estão permitindo olhar como os filhos deles são capazes de fazer muitas coisas. Inclusive, não com os brinquedos prontos, e sim com os brinquedos que as crianças mesmo constroem. Dentro da casa, no jardim, através de um papel, de um rolo, de pedra. Então, eles estão também mais encantados, né? Porque eles estão podendo ver como os filhos deles, de fato, são poderosos. São, assim, muito poderosos. Bom, Jé, a gente está a 2 minutos, né, de acabar o nosso tempo. Olha como foi rápido. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui, mas em especial a Jé, que está aqui dividindo com a gente tanto conhecimento, tanta prática pedagógica, tanta intencionalidade. Muito obrigada. Espero poder contar com você outras vezes. E eu deixo para você as últimas palavras. Difícil, né, Mar? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não é para sair com respostas, para sair sim com mais perguntas e com a pulguinha atrás da orelha. E, assim, abrir mais o coração e a mente para os alunos de vocês. Porque vocês são os espelhos para eles. E daí, eu e a Maria vai num próximo encontro continuar falando das emoções. Porque eu acho que isso aí precisa realmente internalizar no adulto para poder abrir os caminhos para as crianças do nosso dia a dia. Obrigada, gente! Obrigada, gente! Essa live vai ficar no Instagram e no YouTube. Logo, logo, ainda hoje vai para lá. Beijo muito grande. Olha aí, um monte de gente, um monte de elogio para você, viu, Té? Beijo pra você também. Obrigada, Má! Beijo lindo. Para todos vocês, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada.